Então, assim, vamos relembrar. Fotografia é a captação da luz, concordam? O obturador e o diafragma, eles vão regular essa quantidade de luz. Então, se é um objeto em movimento, né, se tem a ver com o tempo, né, o tempo de exposição, né, e que está relacionado com o obturador. Né. Se você quer profundidade de campo, que isso significa nitidez em mais planos ou em menos planos, né? Então você regula com o diafragma. E a ISO, ela permite deixar o sensor mais sensível para maior captação de luz, tá? Então, a pessoa que não tem um estudo prévio de fotografia, ela automaticamente tende a regular a ISO. A primeira coisa, eu vou regular a ISO, então vou aumentar a minha claridade da foto, então vou aumentar a minha sensibilidade, né? A sensibilidade do sensor. Isso faz, né, se você aumenta a ISO, você está aumentando essa sensibilidade e o sensor se torna capaz de captar mais luz em ambientes de penumbra, né? Por exemplo, um teatro, que você tem que fazer uma fotografia, você não pode usar o flash, né? Então você regula isso. Então, nesses casos em que você não pode fazer uma regulagem rápida dos outros mecanismos, onde o momento é o mais importante, então vai na ISO mesmo. Então, a ISO, ela vai te proporcionar essa possibilidade de captar em assim, ambientes de pouca luz, só que ela, infelizmente, te dá mais ruído. O ruído é bom só se for fine arts, né? Se for uma fotografia publicitária, não. Por quê? A pessoa que vai comprar a tua foto, que você vai utilizar essa foto né, num material visual, ela não pode ter ruído, tá? Então, é porque o sensor fica mais sensível. De fábrica, o sensor vem com 100, né? O ISO 100. Então, a partir disso, é tudo ajuste para você tentar ganhar mais luz, né? Você receber mais luz. Então, pensem assim. Então, se você tiver que fotografar algo para uma agência ou para um concurso que tenha esse primor da qualidade visual, então use a ISO 100, no máximo 200, tá? Para que não tenha muito ruído nessa foto. Então, não vai perder a qualidade. Então, tudo a gente faz na fotografia para primar pela qualidade, pela manutenção da qualidade, tá ok? Então, quanto maior a ISO, mais você consegue fazer fotos em lugares escuros, só que vai aumentar o ruído, que são essa poluição, né, na foto, então a falta de detalhamento, tá? Então fica mais difícil você poder utilizar ela como uma foto para destino de publicidade e propaganda, tá ok? Claro, se você for um artista, se você é fotográfico, você quer fazer uma exposição só com a gente fala puxado, né? Filme puxado, que é das antigas, né? Mas hoje a gente não fala mais, então usar ISO muito alta vai dar um recurso visual muito legal. Também tem nos filtros do Photoshop, né? O ruído, né, que você pode controlar e fica legal, mas é muito artístico, tá ok? Então vamos falar um pouquinho do filme, depois a gente volta lá para isso, né? Então tá. Então assim, falar de filme, professor, você está falando de filme, a gente está na fotografia digital. Sim, porque a lógica
de captação do filme analógico é muito similar à captação do filme não, do sensor digital, tá? Então, por quê? Porque ele vai, a gente consegue mudar no digital essa sensibilidade. No filme, a sensibilidade ela é dada pelos cristais, né, de prata, né, que estão contidos dentro dessa emulsão, né? Porque não sei que alguém já trabalhou com filme aqui? Já teve, pegou a época ainda? Lucas pegou? Não chegou a o Renan? Então, filme, você sabe que é aquela película, né? Bem fininha, de milésimos aí, né? É, centímetros. E vocês conseguem fazer a captação. Era bem pequena. Então, é verdade que já faz. Muitos usam ainda, né, o filme como fine arts também, tá? E ele tem uma divisão bem clara. Esse aqui é um exemplo de filme preto e branco, né, onde está a emulsão. Por isso que dá fungo, né? A emulsão é comidinha para os fungos. Aqui é uma gelatina. Então, muitos filmes, quando são acondicionados em um lugar úmido, quente, né? Então gera um meio ali, né? Que nem aquela placa de Petri, não sei se vocês chegaram a fazer no ensino médio, lá nas aulas de ciência, biologia, quando você escava na placa de Petri para ver as colônias de bactérias, de fungos. Então, essa gelatina da placa de Petri é muito similar a essa do filme, né? Então, geralmente os filmes se estragam pela má conservação, né? Então tem que ter um ambiente com ar-condicionado, né, numa temperatura X, e por isso os museus, né, têm todos esses cuidados aí, tá bom? Então, essa placa, né, ela nessa emulsão tem os cristais, e os cristais de prata são sensíveis à luz, tá ok? Eles que permitem o registro da imagem fotográfica, né? Claro que no filme tem essa parte do verniz, para quando você passa a unha ali, não descascar, a parte do anti-halo para não bater e não voltar, né? Então, absorver as luzes. E esses cristais são três, né? O brometo de prata, o cloreto de prata e o iodeto de prata, né? Então, por isso que são chamados os aletos, né? E no filme colorido, são três camadas, então é um filme um pouquinho mais grossinho, né? Camada sensível azul, o verde e o vermelho, que formam, né, o RGB, né? Que a fotografia é um pouquinho diferente do CMYK, né? Então, se você for fazer uma impressão fotográfica, você tem que mudar todas as suas fotos para RGB, né? Se você for para fazer uma impressão de gráfica, que é o CMYK, daí você tem que mudar lá no Photoshop para CMYK. Então, você tem que sempre perceber para que destino vai esse material que você está fazendo, tá ok? Então, se é uma impressão uma ampliação fotográfica que vai para uma máquina, né, que vai fazer a leitura RGB, você tem que deixar tudo certinho para esse fim, tá ok? Então, assim, vamos prestar atenção no tamanho do filme. Então, vejam assim, o filme 35mm, né, é porque ele tem 35mm de diâmetro, que é o 24, né, por 36, é o 36 por 24, né, que é chamado a bitola do filme analógico, né? Só que na digital, ele é o filme que tem o, é, o tamanho, né, é o mesmo do sensor. Então, o sensor full frame, ele é o mesmo tamanho do formato desse filme 35mm, tá? Então, ele não tem um fator de corte, né? Então, ele registra aquilo que está sendo visto e também tem uma relação com as objetivas. Determinadas objetivas podem interferir no fator de corte da bitola do full frame, tá?
Então, a gente tem que sempre... Quando a gente vai comprar uma câmera fotográfica, claro que além da objetiva, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é o tamanho desse sensor, tá? Então, quanto maior sensor, mais cara a máquina, né? Mas o fator de corte menor, só que você tem que assim, prestar atenção se você realmente precisa de um sensor full frame, que ele é caríssimo, então as máquinas são muito, com preço muito elevado, então será que um APS-C não vai te satisfazer, né? Então, a gente já vai verificar aqui as diferenças, né? Então, essa é a primeira similaridade, né? Do tamanho do filme 35 com o sensor full frame, a questão do sensor ser sensível à luz e do filme também, de acordo com a quantidade e o tamanho dos cristais de prata, também são sensíveis à luz, ok? Então, a lógica é a mesma. Claro que tem outros tipos de filme, né? Esse daqui, olha, o 120 milímetros, ainda tem à venda aí no Mercado Livre, vocês encontram para algumas máquinas, né, mais antiguinhas, geralmente as Brownie, né, da Kodak, quem tem aí antigamente, tem ainda gente que tem essas máquinas, né, então... E tem os outros formatos das películas, né, então vejam que é o 35 milímetros, né, que é o formato acadêmico que a gente conhece, né, e daí a película cinematográfica, né, que é 70 milímetros, que é a mais larguinha. Isso aqui é uma questão de imagem, de palavras técnicas, né, que o filme velado na captação registra a imagem latente. E após revelado, o negativo mostrar a imagem visível. Então, é depois do processo é que você consegue ver no filme a imagem. Quando nós tínhamos aula presencial, nós tínhamos algumas oficinas na semana acadêmica de revelação de filme, de ampliação. Não sei se alguém chegou a participar dessas oficinas. É bem interessante, assim, como assunto dentro da disciplina de fotografia, a gente não vê mais essa questão da revelação, tá? Na sala escura, com a luz vermelha, né? Então, realmente, pelo custo, né? Esses dias eu fui comprar um revelador, um litro era R$ 300, para vocês terem ideia. Então, fica inviável para uma turma grande, né? Passar esse custo para o aluno. Então, a gente realmente oferta em oficinas quando há interesse dos alunos, mas dentro de eventos secundários de extensão, né? Não agora, não mais. Bem, então vamos conhecer só, diferenciar os tipos de sensores que fazem essa variação da capacidade da câmera, né? Às vezes você vai comprar, nossa, essa câmera aqui, ela tem o aspecto visual, né, externo, muito próximo de uma câmera profissional, só que quando você vai ver o sensor, ele é menorzinho, né, ele tem muitas questões, né, que devem ser consideradas, a gente vai dar uma olhadinha aí, tá? Então, o CCD, que é o dispositivo de carga acoplada, né, ele tem um conversor analógico digital, a leitura é feita a partir da medição da carga de cada célula, onde ela é transportada pelo chip, então, né, então, até ler-se o valor na borda da linha. Vejam que tem bastante elementos nesse tipo de sensor, tá? Olha, veja o CCD, né? Também, alguns consomem mais baterias que outros, uns têm mais elementos que outros, que isso encarece, né?
E o tamanho também é o que influencia, tá? Então, o CCD é mais sensível em situações de pouca luz, né? Consome mais baterias que sensores CMOS, né? Os CMOS tendem a ter resultados inferiores em situações de muita luz, tá? Então, isso diferencia para fazer uma captação, né? Se você é fotógrafo de eventos noturnos, né? Tá bom? Então, olha, veja bem, o CMOS, né, que é Complementary Metal Oxide Semicondutor, é um sensor que possui amplificadores independentes de sinal de imagem, né, para cada pixel, o que possibilita menor interferência. Por possuir menos componentes, porque né, o CCD lá está todo cheio de componentezinho na lateral, né? Ele, assim, ele pode ser fabricado mais facilmente, né, e possibilita a produção de modelos em menor tamanho pela sua delicadeza, tá? Então, por possuir uma construção diferente, o CMOS ele consome menos bateria. Isso é um ponto muito positivo, né, para o fotógrafo. Costumam ser mais em conta, eles reduzem o valor, né, do contexto, né, da fabricação. Tá? Então, vejam lá que é 35 milímetros, é o full frame, né? É o mesmo tamanho do filme analógico, né? E o APS-C, que é o mais comum, olha aqui, olha, é o menorzinho, tá? Em câmeras DSLR, né? Digital Single Lens Reflex. Tá ok? Olha, tem muito. Então você pensa assim, ó, minha câmera ficou, ela é sempre profissional, ela ficou muito barata. Então veja o tamanho do sensor antes e compare com os outros. Então quanto maior o sensor, melhor essa captação. Então isso que interfere. Veja que no full frame você capta mais coisas. Quando o sensor vai reduzindo, você capta menos coisa. Então vejam que não é o fator de aproximação que é dada pelas objetivas, tá? É só pela quantidade de elementos que você vai ser capaz de captar, tá ok? Então, se tiver um full frame, você capta mais elementos aí, tá ok? Beleza? Isso a gente chama de fator de corte, né? Então, os sensores menores retratam uma cena menor, como se ocorresse um zoom, né? Então, ele vai lá e corta, não adianta você ter que ou se aproximar muito, né? Então, somente funciona como previsto nas câmeras full frame, ok? Olha aqui o exemplo, então, o sensor full frame, né, ele é maior aqui, então o APS-C é menorzinho. Vejam que esses raios de luz, né, que entram pela objetiva, eles não vão ser registrados. Porque não tem sensor aqui, né? Não tem sensor, não tem... Diferente do full frame, que tem aqui, ó, vai captar bem mais coisa aqui, ó, tá bom? Então essa é uma das principais diferenças, tá ok? Então, é um sensor menor, não é magnificada, né? O sensor somente não registra as bordas, dando a impressão que a figura está mais próxima. Só dá a impressão. Ó, aqui também. Ó, sensor menor, daí aqui é o negativo, são as coisas, né, negativas. Resultam em imagens com maior ruído, tá bom? Consequentemente, menor nitidez. Além disso, sensores maiores conseguem captar luz com maior facilidade. Opa, que bom isso, né? Quando você capta bastante coisa, né? Sensores menores, como o APS-C, dificultam a exploração da profundidade de campo. Sabemos que nós temos apps que simulam, né, essa profundidade de campo. Então, você consegue fazer retrato com o fundo bem desfocado, né? Que é um efeito bem legal também, né? Então, efeito retrato, a PSC vai dificultar, tá ok? Então, os prós e contras é o que eu falei, né? Tá? Então, um fica mais caro,
mais difícil de preencher a cena, tem, né, se aproximar. Então, é uma inviabilidade financeira muito grande, né? Tá ok? Então, a lógica do filme, a captação é por camadas, tá ok? Do RGB. E aqui no sensor digital, os pixels, forma-se um mapa de pixels um do ladinho do outro, tá ok? Quantidade de pixels. Vamos ver assim, quando a gente compra a câmera, o vendedor, a primeira coisa que ele sugere como diferencial é a resolução, concordam comigo? Ah, não, nossa, a resolução dessa câmera é bem maior que a outra, por isso que ela é mais cara e por isso que ela vai ser melhor. Tem que ver se é melhor para você, porque para melhor para mim é uma câmera que tenha mais recursos para que eu possa fazer as minhas técnicas, né? Ser intercambiável para mudar as objetivas, né? Poder fazer com qualidade a minha captação, tá? Então, se eu não trabalho com grandes formatos, tem que se perguntar, né, se você precisa de X resoluções aí, milionárias aí, né, porque quanto mais, maior, e todo mundo se vislumbra com esse, meu Deus do céu, essa câmera tem não sei quantos megas, né? Pense bem antes de investir o seu dinheiro, tá ok? Então, as imagens digitais são formadas pela menor unidade gráfica, a gente sabe, né, que são os bits, ou também conhecido como pixel, né? A resolução de uma câmera imagem é calculada pela quantidade de milhões de pixels presentes no sensor, concorda? Então, por exemplo, um sensor com 1000 pixels de altura e 5000 pixels de largura compõe uma imagem de 5 megas, tá? 1000 vezes 5000, né? 5000 megapixels, tá ok? Então, essa é a nossa malha, né, de pixels, né, que vão nos dar a nossa resolução, tá ok? O que que isso importa, né? Então, a qualidade da foto, né? O formato que eu vou escolher, sempre sugiro a captação em RAW e mais JPEG. Não sei se no celular de vocês tem essa possibilidade, né? Ou só RAW, ou só NEF, que também é no digital, negativo digital da Nikon, né? Então, ou JPEG, mas numa qualidade boa, large, né? Então, a melhor aqui, né, seria essa aqui. Os pixels, né? A minha malha aqui de pixel, né? Então, ó, 2004, 8.3, 8.2, né? Então vejam assim que o tamanho da imagem vai ficar muito grande se você só captar em RAW, né? Então às vezes um cartão vai dar para fazer 10, 15 imagens RAW e várias imagens JPEG, né? Então saber que a malha vai ser bem maior aqui, ok? Então, assim, a resolução, né, é considerada alta resolução quando temos maior número de pixel, tá, em um menor espaço linear. Tá? Então, veja o que essa malha está bem mais complexa, né, do que a outra, mais aberta, vamos dizer assim. Né? Se você comparar com uma tela, né, de bordado, né, seria com os furos bem maior. Né? Aqui eu tenho um maior detalhamento, tá ok? Então, maior número de pixels em um menor espaço e baixa resolução é o inverso. Então, 300 pixels por polegada é equivalente a 300 pontos, né, em 2,54 centímetros, né, que é uma polegada, enquanto 72 ppi são 72 pontos no mesmo também polegada. Então, você vai ter, se essa malha é mais aberta, você vai ter menos detalhe, então vai ter uma baixa resolução, tá ok? Então, você, sempre analise essas fotos, né, em algum app, em algum programa de pós-produção, tá? Onde você vai ter em pixels, né, ou em centímetro.
E saber que esse tamanho, essa resolução, né, vai permitir a ampliação em determinado tamanho, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, 10 megapixels, eu consigo uma qualidade fotográfica até 25 por 30, né? Na verdade, é quase um pouquinho maior que um A4, né? Então, saiba que você tem essa limitação. Não adianta você ter um X pixels, né? E querer ampliar essa foto, não vai dar, vai ficar, né, granulada, vai ficar estourada no sentido não de luz, mas dessa qualidade. Opa, já estava passando aqui. Então, vamos ver a diferença aqui, ó. Imagens de tamanhos diferentes com a mesma resolução, tá? Então, ó, e daí eu tenho uma qualidade, né, muito boa da foto, tenho também detalhamentos aqui, ó, são duas fotos, né, distintas, com a mesmo tamanhinho lá, quantidade de pixels. Olha, veja bem quando eu falo para vocês, ó, quando falta detalhe, né? Então fica como se fosse a foto fosse pouco nítida, né? Então perde toda essa essência e detalhamento. Tá ok? Já pegaram alguma imagem assim? Já tiveram que ampliar e daí não deu certo? É tão ruim, né? Quando a gente pega, se depara com um trabalho profissional, uma foto que é enviada às vezes pelo WhatsApp, né? Também, né? E acontece isso aí também, tá? Imagens de tamanhos diferentes, ó, e com o mesmo nível de diferentes resoluções, diferentes níveis de zoom. Então, quando eu amplio a imagem, né, ela fica com toda essa malha bem perfurada, né, e eu consigo uma ampliação. Quando eu tenho um mapa de pixels, né, bem concentrado, eu consigo ampliar essa imagem assim, um limite, tá? Até a sensatez, né, de nitidez, tá bom? Então não é que você não consegue fazer uma ampliação, consegue sim, desde que tenha essa possibilidade. O alcance dinâmico também é uma outra diferença para você comprar uma máquina, saber a capacidade do alcance dinâmico da tua câmera, tá ok? Então, é a capacidade de captar a quantidade de tons, né, a variedade de informações nas áreas mais escuras para a área mais clara e a quantidade de informação na cena. Então é importante, porque às vezes você está fazendo uma captação de zonas de alto contraste, né? Então, muito escuro, muito claro, e daí você não capta a informação nem de uma nem de outra, né? Então, o sensor é o principal responsável por essa competência, né? Então, tem que saber o alcance dinâmico. Então, quando se depara com esses contrastes, se o sensor não for bom, você já vai perceber que não tem informação entre as áreas escuras. A gente viu isso no diafragma, que quando a gente entra num quarto escuro, o olho humano já faz essa adaptação, concorda? Então, ele vai... em alguns minutos, ele já se adapta, né? Aumenta ali a retina e você já consegue fazer a percepção dos objetos do local, né? Mas a câmera, infelizmente, não. Isso já vem de fábrica e ela consegue captar detalhes entre as altas luzes, né, e as baixas sombras. Isso aqui é curiosidade, não sei se alguém já trabalhou com os filmes positivos, que é conhecido como cromo, né? Então, eles têm capacidade, né? De qualidade incrível. Antigamente, toda a comercialização fotográfica era em cima de cromos. Assim como a gente comercializa a imagem digital, né?
tá? E compartilha no Drive, em outros mecanismos, a gente vendia as imagens no Chrome, né? Então é essa pecinha aí, se vocês, se alguém se lembra ou já se deparou, né? Então era de uma qualidade incrível, mas também tinha que cuidar muito com a questão da umidade, do ar, né? E a temperatura também. Então, aqui ó, a ISO, né, que a gente falou, não mostrei a escala, que é importante, ó. Daí, isso tudo depende também do celular e da câmera, né? Então, a própria máquina vai te dar vai fazer essa leitura para você, essa adaptação. Então vejam a mudança, né? Então 100, 120, 160, 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, 500, 1000, né? Então 1600. Então assim, tem mais até, tá? Então vejam na câmera de vocês ou na parte do celular para ver se vocês têm essa escala, né? Então é uma outra escala, mais uma, né? Para vocês tomarem ciência, né? Ó, o ISO dobra a luz, né? O ISO dobra e a luz necessária diminui para metade. Então assim, você coloca, né? Você está deixando que o sensor fique mais sensível, então você precisa de menos luz, né? Então, se você vai do 100 para o 200, está dobrando a ISO, né? Isso quer dizer que a luz que você precisa é a metade daquela natural. Então, você mais ou menos pode perceber se, puxa, eu queria metade da luz desse ambiente que já seria suficiente, né? Ou vai nos entremeios ali até dar a metade. Então, né? Então vejam que a foto fica mais clara. Então, e está relacionado com essa ISO, né? A velocidade da ISO, né? Então, os filmes mais rápidos, né? Filmes mais lentos, né? Então, mais lentos são os que têm ISO menor, tá bom? Então, a problemática que fica é esse ruído, né? Então, no filme, o tamanho do cristal de prata é o que dá esse ruído. Então, pensem no sal de cozinha, né, que formam os cristais aí, só para fazer um comparativo. No sal de cozinha mais refinado, os cristais, né, são pequenininhos, então eles captam mais detalhes. E no sal grosso para fazer o churrasco, tem os cristais maiores, então eles deixam, né, se fosse nesse caso aqui, se eles fossem os haletos de prata, eles gerariam mais, deixariam passar mais luz, mas gerariam mais ruído. Antigamente, essa escala era alemã, né, e a asa, o DIN era alemã e a asa era americana, então vivia sempre em guerra para ver qual que ia dominar, né? Com o padrão internacional, né? International Standardization Organization, né? Então padronizou para o ASA, é o ASA que nós usamos hoje, né? Ao invés do sistema alemão, tá ok? Então os filmes de ISO lenta, né? São os filmes que têm menor que 100, né? 60, até o próprio 100 a gente diz que é uma ISO lenta, né? Então, ó, 25, 50, 64, já nem mais, não sei se existe mais isso, né? Mas é importante saber que daí capta, quanto menor a ISO, capta mais detalhes, só que daí você vai precisar de mais luz, principalmente em fotografia de produto em estúdio, né? Se você for fazer essa captação usando os 100, 200. Então, assim, claro, vocês vão utilizar no projeto Vai uma dica aí, uma ISO, né,
400, 800, e tá ótimo, né? Não precisa aumentar muito para não dar muito ruído e baixar a qualidade, tá ok? Então, na digital a gente consegue variar isso. Isso é incrível, facilitou muito a vida dos fotógrafos. Mas antigamente, quando era filme, a gente não podia mudar a ISO. Não tinha isso. Se você comprasse um filme ASA 100, né, que era o ISO 100, não dá, você tinha que colocar lá no medidor ISO 100 e ficava para as 36 poses, né, ali ISO 100. Se você mudasse a ISO, por exemplo, era a ISO 200 e você marcasse lá 800, por exemplo, você estava puxando o filme, deixando o filme mais granulado. Então isso se torna uma puxada, que é o nome da técnica, e você teria que avisar o laboratório na hora da revelação que o filme estava puxado para 800, para daí dar esse ar mais cult, né, um ar mais assim, com bastante ruído, né, misterioso. É uma técnica muito utilizada ainda hoje, né? Tá ok? Então, claro que o padrão, né, de fabricação é o ISO 100, tudo que você faz alteração já você está amplificando a potencialidade de deixar o sensor mais sensível, tá ok? Isso aqui é só uma divisão ali, né, de estrutura do sensor, né? A configuração, tá ok? Isso daqui a gente já falou. Aumento da ISO, né? Então, é a principal, assim, o principal recurso que é utilizado, né, pelos iniciantes, mas você sabe que pode utilizar a abertura do diafragma, né, e a velocidade do obturador para regulagem da quantidade de luz, não só da ISO, né, é o tripé, né, mas balanço de branco a gente já viu nas primeiras aulas, né, então também prestar atenção na hora de captar, minhas fotos estão ficando muito azuladas, então por que está tendo essa dominante, né, azul, né, cian, né, tem que verificar que tipo de iluminação você está usando para equilibrar o balanço de branco, tá? Então fiquem bem atentos a isso também. Se está muito amarelado, com a dominante amarelada, vá lá no White Balance e escolha o ícone. O celular também possui isso, tá? Então, ou deixa no White Balance, alto White Balance, né? Se tua câmera ou celular fizerem bons ajustes, né? Um ajuste bem agradável. Tá ok? Isso aqui é só remember, né, do white balance, que não convém agora.